Olá, alunos do nono ano. Então, na semana passada, vocês pesquisaram um pouco sobre Tales de Mileto. Então, vocês puderam perceber que Tales foi considerado um dos maiores sábios da Grécia, né? Ele, através das suas caminhadas pelo Egito, conseguiu contribuir muito para algumas descobertas. Uma delas foi perceber que ele foi desafiado, então, a medir a altura de uma pirâmide. Então, o que ele conseguiu perceber? Que a pirâmide, ela conseguia projetar uma sombra. Então, o que ele fez? Ele pegou e mediu o comprimento da sombra, pegou uma vara, uma estaca, colocou ao chão e mediu a sombra dessa estaca. Então, o que ele conseguiu perceber? Que a altura da pirâmide projetava uma sombra, da mesma forma que a vara projetava uma sombra. Como eles estavam no mesmo momento, ele concluiu que, através de uma proporção, ele conseguiria determinar então a altura da pirâmide. E foi assim que ele fez. E ele determinou então, hoje conhecido por Teorema de Tales de Mileto. O que o Teorema de Tales de Mileto diz? Que retas que são paralelas, cortadas por retas transversais, formam segmentos proporcionais. O que isso significa? Que na medida que esse segmento aqui aumenta nessa proporção, esse outro segmento também vai aumentar. Por isso que para determinar o comprimento dessa medida, basta montar uma regra de 3, onde nós vamos ter 15 está para 5, como 20 está para x. Multiplicando os meios pelos extremos, então 15 vezes x, 15x. 5 vezes 20, nós temos aqui 100. Então, 100 dividido por 15 é igual a 6,66. Então, significa dizer que esse espaço aqui, ele corresponde a 6,66 unidades de medida. Para que é importante aprender sobre esse teorema? Então, como foi falado antes ali para descobrir qual a altura da pirâmide, se eu não tinha acesso a ela, eu poderia estar aplicando essa formulazinha. Da mesma forma, se a gente conhece 3 medidas, por exemplo, eu tenho 2 lotes e tem um dos lados que eu não tenho acesso, eu posso estar aplicando esse teorema. Se nós tivermos mais medidas, que um outro exemplo, né? Então, nós temos aqui mais retas transversais. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Então, eu tenho 5, x, 10 e 20. Meu objetivo agora é encontrar o x. Então, eu esqueço essa outra parte aqui e trabalho apenas com as outras duas ali. Então, aplicando a mesma propriedade, 5 vezes 20, 100, x vezes 10, 10x. Então, 100 dividido por 10, 10. Então, significa que esse pedacinho aqui, ele vale 10. Agora, o meu objetivo é achar o y. Então, para achar o y, o que eu faço? Eu escondo essa parte aqui, ó. Eu ignoro ela. Então, eu trabalho com 5, que está para 30, da mesma forma que 10 está para y. Multiplicando os meios pelos extremos, então, nós vamos ter aqui que o pedaço correspondente ao y aqui, ele é 60. O que a gente pode fazer também? Além de aplicar essa fórmula, a gente pode perceber que se 5 aumentou para 10 aqui, significa, a dizer que houve o dobro. Logo, se aqui é 20, aqui vai ter que ser a metade, que é 10. Se aqui nós temos que 5 aumentou para 30, significa que são 6 vezes a mais. Então, 10 vezes 6, 60, que é o valor de y aqui. Então, existem duas formas de determinar o valor desconhecido. E aqui nós temos um exemplo onde ele tem, assim, ele dá um pouquinho mais de trabalho para resolver, mas tem como a gente chegar lá também, Então, ali nesse caso, eu tenho uma medida que é desconhecida, 4x mais 1, e aqui eu tenho x mais 2. Então, os dois lados são desconhecidos, eu não tenho como determinar, olhando ali, fazendo por proporção. Mas pela regrinha de 3, eu posso estar calculando ali também. Então, vamos organizar aqui, ó. 4x mais 1, está para x mais 2.
como 16 está para 18. Então, multiplicando da mesma forma, né? Os meios pelos extremos. Então, nós vamos ter aqui, ó, 4x mais 1 vezes 18. Quando a gente multiplica aqui, lembra que a gente sempre fala do chuveirinho, né? Nós vamos ter aqui, ó, 4x vezes 18, 72x. 1 vezes 18, 18. Igual x vezes 16, 16x. 2 vezes 16, 32. Chegamos aqui, nós estamos numa equação. Então, o que a gente faz? Tudo que tem x vai para um lado, tudo que não tem vai para o outro. Lembrando sempre de trabalhar com a operação inversa. Então, eu tenho aqui 72x, aqui eu tinha mais 16, então ele vai vir para cá, menos 16x. É igual ao 32 que eu já tinha aqui, como aqui eu tenho mais 18, eu vou passar menos 18. 72 menos 16, 56x. 32 menos 18, 14. 14 dividido por 56, 0,25. Então, significa dizer que nessa situação problema, o nosso valor de x é 0,25, certo? Então, se eu quisesse saber qual o valor aqui do meu pedacinho, né? Eu vou ter 0,25 mais 2, 2,25. E aqui, 4 vezes 0,25 dá 1, mais 1, 2, tá? Então, eu poderia estar descobrindo ali